Estão faltando 7,8 milhões de moradias no Brasil, e cerca de 80% dessas moradias estão na faixa de pessoas de baixa renda. A expectativa é que o mercado entregue cerca de 650 mil unidades habitacionais nos próximos 12 meses. Tá fácil então de fazer a conta que se a demanda por novos imóveis parasse por aqui, mesmo produzindo 650 novas unidades habitacionais por ano, levaria mais de 10 anos para zerar essa demanda por unidades habitacionais. Só que a demanda continua aumentando ano após ano, mesmo produzindo em larga escala. Então é um mercado gigantesco para quem deseja construir imóveis populares para vender, que se enquadram no Minha Casa Minha Vida. Agora, apesar dessa demanda gigantesca, será que é rentável? Será que é para qualquer incorporador? E será que é para você que está começando a construir imóveis para vender? Está pensando em ingressar na incorporação imobiliária? Nesse vídeo então vamos analisar juntos os prós e contras de construir imóveis populares para vender que se enquadrem no Minha Casa Minha Vida. Mas antes, se inscreva aqui no canal e curta esse vídeo, porque aqui você aprende a criar, proteger e multiplicar seu patrimônio no mercado imobiliário, empreender na etapa mais rentável do mercado imobiliário, inclusive. Eu costumo sempre dizer que ao construir imóveis para vender, se você fizer o feijão com arroz, do chão não vai passar. Seja no alto padrão, no médio, no popular, se você fizer o básico, você vai ter lucro. Agora é importante analisar qual que é o padrão, qual que é o segmento que é mais interessante, vai trazer o melhor resultado em relação ao menor esforço, o maior retorno financeiro em relação a menor exposição de caixa, maior margem de lucro para te trazer segurança, não é verdade? Então vamos analisar aqui ao menos 5 pontos principais para a gente concluir se imóveis populares é um bom mercado para se empreender. O primeiro deles, que no início do vídeo nós falamos, é uma demanda, né? É um tipo de produto que tem uma demanda gigantesca porque grande parte das pessoas ainda não adquiriram o seu primeiro imóvel. Segundo dados da Abraim, que é a Associação Brasileira de Incorporadores, tem uma demanda de mais de 30 milhões de imóveis nessa próxima década, até 2030. Só que parte dessa demanda é no segmento popular, ou seja, entre 7 e 8 milhões de unidades. Então tem uma demanda gigantesca onde o mercado não dá conta de produzir mais. Logo, você não está fazendo uma ação de marketing, uma estratégia robusta para você vender essas unidades. Você basicamente vai tirar pedido antes mesmo de colocar qualquer máquina para limpar o terreno e começar a construir essas unidades. Ainda mais nesse momento do mercado onde o governo federal está fazendo um incentivo muito forte para que novos incorporadores fomentem a construção de unidades populares para diminuir esse déficit habitacional. É importante, inclusive, você entender como que o déficit habitacional é calculado, porque afinal tem uma demanda para 30 milhões de unidades, mas é 7,8 milhões de déficit habitacional. O que é uma coisa, o que é outra? O déficit habitacional ele é calculado com base em 4 principais pontos. O primeiro deles são habitações e domicílios precários, como habitações improvisadas. Não estão falando daquelas regiões da sua cidade, periferias, onde não tem água ou não tem esgoto encanado, não. Situações ainda precárias, é uma casa de lona, esse tipo de situação. Essas pessoas vivendo nessas condições, elas se enquadram dentro do déficit habitacional. Outro ponto é a coabitação familiar, onde tem mais de 3 pessoas por dormitório em uma casa. Então tem mais de uma família, basicamente, morando junto. Às vezes tem os patriarcas da família, e vem filhos com netos e assim por diante. E precisam necessariamente de mais unidades aí para poder todo mundo viver com maior qualidade de vida e conforto. O terceiro ponto de análise do déficit habitacional é o ônus excessivo do aluguel para uma família que tem uma renda de até 3 salários mínimos. Então, se uma família está ganhando lá seus R$ 3.500 por mês, e tem um custo de aluguel de R$ 1.500, está acima desse valor, é muito alto o custo de aluguel, para que ela possa ter uma subsistência, ela também se enquadra, é também calculado dentro do déficit habitacional nesse caso. Ou seja, aquele cara que está trabalhando na Faria Lima e está alugando um loft, né, de 6, 7 mil reais aí por mês, um estúdio todo mobiliado, ele está alugando um imóvel de alto padrão, mesmo que ele tá ganhando por mês aí, sei lá, seus 10, 12 mil reais, ele não se enquadra no déficit habitacional, entendeu? E a quantidade e o adensamento excessivo de pessoas no mesmo local. Eu falei no segundo item ali que lá era coabitação familiar, então são 2 famílias morando sob o mesmo teto, e aqui no adensamento, então, são 3 pessoas no mesmo dormitório. Essa é a conta base para se calcular também o déficit habitacional. Então são esses 4 pontos para cálculo que satisfazem ali o somatório de aproximadamente 7,8 milhões de unidades sob demanda. Então, além da demanda gigantesca, está havendo subsídios do governo federal para que essas famílias consigam adquirir o seu primeiro imóvel. Parcialmente, esse subsídio é a fundos perdidos, ou seja, nunca vai ser pago, ou um parcelamento mais longo,
ou uma taxa de juros ainda menor ou quase inexistente. Tudo isso o governo está fazendo para incentivar com que essas pessoas tenham acesso à primeira moradia, e isso facilita a comercialização das suas unidades. Esse é um dos pilares na incorporação imobiliária e, pelo visto, ele está resolvido, mas tem outros pontos a serem analisados. O segundo ponto é o teto do valor de venda. Existe um valor limite pelo qual você pode oferecer a sua unidade no mercado para que ela se enquadre no programa Minha Casa Minha Vida, antigo Casa Verde e Amarela, que antigo era Minha Casa Minha Vida também. Então, nessa nova reformulação do teto do valor de venda de uma unidade que se enquadre no Minha Casa Minha Vida, o governo chegou até o máximo, em algumas regiões do país, a R$ 264 mil. E o teto dos subsídios vai também aumentar, aumentou para R$ 170 mil para imóveis novos em áreas urbanas e R$ 75 mil nas áreas rurais. Então o governo ele aumentou o teto do valor de venda das unidades e ele também aumentou o subsídio que ele vai aportar para que o adquirente tenha acesso a essas moradias sem ter que desprender todo o valor, que provavelmente eles não conseguiriam aportar. Então, maravilha, né? Até pouco tempo atrás, o máximo das unidades era R$ 195 mil aí, e agora aumentou para 265. Perfeito. Só que o custo do terreno aumentou. O custo da construção aumentou também. Então é sempre um jogo, né, um cuidado muito grande na sua margem de lucro. Ela não é como uma casa de alto padrão, que pode chegar até 30% sobre o valor faturado. Né? Faturou aí 1 milhão na venda da casa, vai lucrar 300 mil, 250 mil, no mínimo 200 mil reais, vai ser o lucro de uma casa de médio alto, alto padrão. Já no Minha Casa Minha Vida, essa margem de lucro ela tende a ser diminuída, vai para 15%. Quando se faz em algumas outras regiões, pode chegar a 8%, 10% do faturamento, é uma margem de lucro bem pequena. Mas se você comparar com o mercado do varejo de comidas, produtos alimentícios, né, um Carrefour, uma grande rede de mercados, você vai ver que a margem de lucro deles, margem de lucro líquida, é de 3%, quando lá 5%. Então eu sei que, claro, são mercados diferentes, mas o fundamento é o mesmo. Para uma grande escala, como uma incorporadora ou uma grande rede de supermercados, a margem de lucro sim é estrangulada e eles sobrevivem, eles trabalham sob essa pressão de forma natural. O ponto é, mesmo o teto de valor de venda tendo aumentado, mesmo sabendo que uma margem de lucro é menor num segmento popular, você tem que tomar muito cuidado, porque você não é uma MRV, provavelmente, não é uma grande incorporadora, então tem que tomar muito cuidado com essa margem de lucro, porque se você onerar na aquisição do terreno, onerar no custo da construção, seja em desperdício, seja de outras formas, você vai minguar ainda mais sua margem de lucro. Diferente do médio, alto, alto padrão, onde se você investir mais na unidade, se você comprar um terreno melhor, você tende a vender mais caro essa unidade, você tende a repassar esse valor, esse custo adicional do terreno e da construção para o cliente, mantendo sua margem de lucro. No segmento popular não tem. É o teto do valor de venda, que seja aí 250, 260 mil na sua região. Quanto menos você gastar, quanto mais você otimizar o custo na aquisição do terreno e na compra, na construção do empreendimento, mais você vai ganhar. E isso cai num ponto que me deixa um pouco desconfortável com esse segmento. Eu, ao menos, não trabalharia. Porque se você tem que diminuir teu custo, a todo custo, às vezes é na diminuição da qualidade do empreendimento, que não é sempre isso, tá? Mas isso tende a acontecer. Você poderia comprar um cimento melhor e você vai comprar um de segunda linha, porque você vai ter que otimizar em todos os aspectos possíveis. E às vezes isso vai trazer uma qualidade de vida para a família inferior do que ela merece. Mas é o jogo, tá? É um jogo que eu não quero jogar, talvez você queira. Pode ser que isso faça sentido para você e que você consiga otimizar custos entregando um produto de qualidade. Eu sempre falo que o segmento popular é para profissionais, não é para amador. Se você quer entrar no mercado de incorporação imobiliária sendo seu primeiro empreendimento, vai para o médio padrão, vai para um segmento um pouco ali de 400, 500 mil e não vá direto para o segmento popular. Precisa ser profissional nesse ramo. Bom, você entendeu que então existe uma demanda gigantesca, né, que você teve agora um aumento do teto de venda das unidades para que viabilize novos empreendimentos, porque afinal, grande parte do país aumentou tanto o custo do terreno que inviabiliza novos empreendimentos, mas aí com esse aumento do valor da unidade pode ser que isso traga um suspiro para quem incorpora no segmento popular, e para que você satisfaça uma margem de lucro mais interessante ou menos saudável, você precisa
industrializar os seus empreendimentos. Não dá mais para fazer da forma convencional, né? Uma empreiteira fazendo a execução do início ao fim, batendo aí tijolos, assentando tijolinhos, né? Fazendo o reboco da forma convencional. Isso em grande parte do país não vai mais funcionar. Você precisa encontrar tecnologias que criem um processo de industrialização na construção civil. Você já parou para pensar que o mercado de automóveis, desde que foi concebido o primeiro automóvel, ele passou por uma exponencialização da tecnologia? Cá estamos com Tesla e outras montadoras fazendo carros autônomos, ou seja, um processo de industrialização assim a nível estado da arte. E a construção civil continua aí com o mesmo traço de reboco, com o mesmo traço de concreto, assentando tijolinhos, da mesma forma que fazia no século passado. Simplesmente não faz mais sentido. E então, se um player quer entrar no segmento popular, principalmente, ele precisa industrializar a sua construção. Dando um exemplo apenas, paredes de concreto, né? Não faz mais sentido que fazer o assentamento dos tijolos lá no canteiro de obras quando tem tecnologias que chegam já as paredes pré-moldadas, prontas para serem instaladas. Ou seja, cada vez mais o canteiro de obras do segmento popular vai ser um processo de montagem das casas do que de construção do empreendimento, concorda? E se você quer entrar nesse mercado e performar bem, você tem que industrializar a sua construção também. Existem, claro, empresas terceiras que fazem essa industrialização e você pode também, a depender do tamanho do seu negócio, você internalizar parte desse processo de industrialização e poder tocar ficha. E por falar em determinada escala é um próximo fator que deve ser analisado. Para que você possa performar nesse tipo de segmento, não dá mais para fazer 2, 3 unidades, como antigamente. Sei lá, entre 2000 e 2010, um dentista que estava ganhando um dinheirinho, né, do seu consultório, lá economizou seus 50 mil, seus 100 mil reais. O que ele fazia na época? Comprar um terreninho, construir uma casa, segmento Minha Casa Minha Vida, e fazia financiamento. E aí tirava aquele dinheiro da primeira casa, construía uma outra, vendia. E depois fazia 2 e 3 e fazia nessa toada como uma renda extra. O mercado de incorporação imobiliária é ótimo para renda extra, não mais no segmento popular. Segmento popular é para profissionais. Tem aquele meme lá, né? Só entre com a ajuda de profissionais, não é verdade? Então não tem mais como você simplesmente entrar nesse mercado querendo fazer 1, 2 unidades, que você não vai ter uma margem de lucro satisfatória, vai dar mais trabalho, mais envolvimento, às vezes pode chegar a empatar o teu produto. Então, se você quer entrar para esse mercado, é escala. O que é escala? Estou falando de 50, 100 unidades, talvez 500 unidades, realmente é um jogo já para empresas mais maduras, tá? Claro, em algumas regiões do país, raros os casos, você consegue fazer poucas unidades, talvez 10, talvez 20, e ter uma performance financeira aceitável, mas isso são raros os casos. Eu tenho alunos meus na região centro-oeste, principalmente, Goiás, né, algumas cidades que eles estão trabalhando no segmento popular e estão tendo ótimos resultados. Mas você não pode pegar essa regra que funciona lá e replicar, por exemplo, aqui para Santa Catarina, porque em grande parte desse estado o custo do terreno está tão alto e o custo da mão de obra está tão alto que você simplesmente não consegue viabilizar o empreendimento com uma margem de lucro aceitável. Ou seja, segmento popular você ganha no volume, você não ganha na unidade. Você tem que produzir em massa, produzir em escala, para que você industrializar a construção, para que você tenha margem de lucro satisfatória e o seu negócio seja saudável. Por isso, se você está ingressando no mercado imobiliário agora e ainda não tem estrutura para escalar no segmento popular, eu recomendo fortemente que você vá para o médio alto padrão. Tá? Inclusive tem estratégias extremamente interessantes para você capitalizar o seu empreendimento sem expor o seu caixa ou expor pouquíssimo dos seus recursos próprios, que eu explico aqui detalhadamente nesse vídeo para você entender mais, ingressar mesmo na pessoa física e começar a construir imóveis para vender. Assista lá.